seja muito bem-vindo, gratidão pela sua vida aí do outro lado da telinha. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Frente a Frente Cast. Esse programa você já sabe que você acompanha já os nossos episódios, é um programa de entrevista que traz aqui pessoas que enriquecem o nosso conhecimento e que, claro, você fica aí sabendo de assuntos importantes para você. Quero convidar, se você é novo por aqui, você se inscrever no nosso canal, é claro, para que o YouTube possa te notificar cada vez que nós entrarmos aqui para apresentar para você um episódio. E nós estamos hoje aqui com uma entrevistada mais que especial, e você não sai daí, assista até o final. Eu tenho certeza que vai enriquecer muito o seu conhecimento, talvez de assuntos que você ainda não teve oportunidade de ouvir. Eu estou aqui mais uma vez com meu amigo Ronaldo, meu parceiro, para dividir a bancada. É um prazer, Ronaldo, ter mais uma vez você aqui. As suas considerações iniciais, seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado, Gercísio. Tudo bem? Tudo certo com você? É uma alegria enorme ter vocês aqui conosco novamente e tenho certeza que você vai, talvez, acender uma chama que você nunca imaginou que estava dentro de você, mas está. Então vamos tentar acender essa chama, mas uma coisa, certeza absoluta, hoje que você vai aprender algo novo para você implementar na sua vida. Nem que seja um conhecimento para você usar esse conhecimento para mudar grandes hábitos de forma simples na vida. E o Gercísio, mais uma vez, está aqui junto comigo, o host aí, nós estamos... Tá bom, né, Gercísio? Estamos fiel, estamos mantendo firme. Muito bom, o pessoal gostando dos episódios aí. E vamos seguindo firme, né? E agora, Gercísio, apresenta a nossa convidada aí, tá? Eu ia comentar, inclusive, antes de apresentar a nossa ilustre convidada, que a gente tem ouvido, assim, muitos feedbacks positivos sobre os conteúdos que a gente tem trazido aqui até agora. E olha, gente, daqui para frente tem muita surpresa, muito entrevistado, com conhecimento espetacular que vai agregar muito para você em alguma área da sua vida. Então, olha, você sabe que vai lá todas as quartas-feiras, às 17h30, é só você acessar todas as plataformas digitais, você terá lá os nossos episódios na íntegra. Quero apresentar com muita honra e um prazer a nossa entrevistada de hoje, a minha amiga particular, Lenise Lioto, ela que é bióloga, pedagoga, mestre em gestão e auditoria ambiental, escritora e mentora literária. Você já sacou que o assunto é muito importante para você. Casada com Altamir Gilioto, mãe de 4 filhos, um veio a óbito, infelizmente, por um aborto natural, né? Então, são 3 filhos que ela tem hoje. Veio de Baporé, Rio Grande do Sul, e mora aqui no Mato Grosso, entre algumas cidades aí, há 12 anos, Meli. Muito bem, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. A gente marcou, desmarcou, marcamos hoje, graças a Deus, uma grande oportunidade de você vir aqui para enriquecer o nosso conhecimento e o conhecimento dos nossos telespectadores. Seja bem-vindo. Então, Gercísio, Ronaldo, muito obrigado por esse espaço, convite do seu Ronaldo. Tenho certeza que é um tema fundamental na nossa vida. Eu sempre digo que a literatura é o alimento da alma, porque o alimento do corpo ele é importante para a vida e o alimento da alma também. Eu já provoquei várias entidades que fazem cestas básicas a colocar dentro de uma cesta básica um livro, porque eu considero o livro o alimento da alma do ser humano. Sim. E isso tem prova, se a gente fizer uma pesquisa, a gente consegue ter esses feedbacks de que sim, o livro ele contribui imensamente na vida do ser humano. Tem uma testemunha aqui nesse livro, do 60 Bem, que nós lançamos no ano passado, que é para os 60 anos, para o cérebro, né? Eu 60 bem, de 60 anos, agora sou idosa, e eu comemorei meus 60 anos lançando um livro com 25 convidados que se deram o prazer, assim, de se deixar fotografar
de fazer um book fotográfico com 60 anos, porque com 15 você faz carreira em cerimônia, mas com 60 você ajeita e aí acha que não tá bom. E nós combinamos com os incentivos com 60 anos. E aqui, no dia do lançamento, inclusive está no meu canal do YouTube o lançamento, e está alguma das participantes aqui, Certo. ela testemunha que ela está tomando antidepressivo, tinha desistido da vida, inclusive ela já não teve. Ela tem uma editora e ela está em depressão, para a mãe. E participando desse livro que eu digo assim, o ler e o escrever também, não só o ler. O escrever também, o escrever ele traz a reflexão sobre você, sobre a vida, sobre os processos, sobre tudo. E no momento em que ela foi escrever sobre ela, o que ela fez em 60 anos e quem ela é, ela ligou para mim no dia lá de cinema e joguei meus remédios da depressão no lixo. Porque eu fui ver quem eu sou. Eu não sabia quem eu era, o tanto que eu fiz. Então, assim, a literatura e a leitura eu considero isso o alimento da alma. Depois eu encontro e mostro para vocês. Tá. E outro exemplo é esse aqui. Foi lançado essa semana, Laune Lassara, que não precisa ver, que é o mais novo escritor do Verdes. É um menino de 6 anos, acho que ele pode ir aqui no podcast de vocês, ele é uma figura. Que legal. É um menino de 11 anos, um projeto social que eu apoio. Quando eu aposentei, eu vim do Sul já aposentada, mas eu trabalhei um tempo ensinando até nossos filhos se formar. Mas na pandemia eu decidi, não, agora vou me dedicar à paixão da minha vida, que é o falar, que é a paixão da vida, que é a literatura. E uma parte do tempo eu decidi dedicar o meu tempo para alguma obra social. Porque eu acho que o tempo da pessoa é a mais riqueza que a gente tem. Não é o dinheiro, não é o patrimônio. Ficar assim, se pergunta, quanto do seu tempo você daria em benefício de uma obra social por mês? Então, lá no Construtores do Futuro, eu vou uma vez por mês. Nós criamos uma biblioteca que em agosto do ano passado, nós fazemos um ano. Eu já consegui uma campanha até mais de 600 livros, a gente está abastecendo com quase 600 livros na biblioteca deles. Nós tivemos um plus ali de um pessoal que está agora reformando o espaço, está fazendo os móveis da biblioteca bem legal. E eu sou uma dessas meses que eu tenho um livro que é a provocação da Camelinha Jovem. Ler. Então, assim, nós somos responsáveis pelos menores ainda. Então, quando é menor, a gente é responsável. E a gente acha que a responsabilidade se limita ao alimento, à escola, à ginástica, ao curso de inglês, e a gente não. Também é nossa responsabilidade. Então, por que o brasileiro ele não é leitor? Porque nós adultos também não formamos leitores. Nem escola, nem pai, nem mãe, nem civil, a gente não forma leitores. E há métodos e estratégias de formação de leitores, várias. Entre elas, o Clube do Livro. E aí eu criei esse Clube do Livro, todo mês eu dedico o meu tempo, eu passo uma tarde, uma manhã lá, porque eles eu tenho uma deitada, duas turmas. Então, um dia por mês, eu dou o mesmo tempo para a obra social. E essa é a que eu volto a fazer. Que ainda você deixa a empresa, está fazendo, para dedicar a outras pessoas. E lá surgiu essa provocação de um menino. É uma situação assim até que dói na língua quando eu lembro, porque eu fui apresentar ele como menino assim que as escolas não querem. Ele foi transferido de várias escolas porque ele é listado. Sabe aquela criança? E eu comecei a observar e fazer a provocação de escreverem uma história. E quem escrevesse, eu daria ficar bom, leitora literária brasileira. E de toda a galera tem uns 100 crianças lá ele escreveu uma história e ela lançou o livro. O dia que ele viu o livro, ele me abraçou assim, chegou a me apertar e chorou. Porque ele jamais acreditou que um menino na periferia, pobre, que não deslumbrado, talvez estruturou para além do seu mundo, dos seus pais. Hoje ele é escritor, ele sai do jornal, ele está vendendo seus livros, acho que ele até todos. Em menos de um mês, 50 livros. Então, assim, eu considero livro, vou falar sobre livro. Hoje nós temos ele em e-book nas mídias sociais e tal, porque você pode ler livro, que não tem problema.
E tem coisa melhor até. Uma coisa que eu faço depois que eu parei de trabalhar, que eu gosto, que é uma cultura da minha lona lá do sul, além da cozinha, da geleia, dessas coisas, é o jardim. Eu consigo ver uma casa e não tem flor. Então, eu também não se de show, tem que ter flores. E nas casas de Lucas eu tenho flores e aí eu preciso regar lá no nascer. E aí, enquanto eu faço isso, ou enquanto eu dirijo, nós temos algo melhor, gente, que todos vocês podem acessar isso, que é o audiobook. Então, você pode ouvir o livro, você pode ler no celular, você pode comprar um livro físico. Eu acho que, assim, ó, desculpa de não ler, não tem necessidade. E era só para dar uma boa tarde, eu acho que eu já falei muito. Então, não quero nem abrir espaço. Não conversou. Eu acho que, assim, esse espaço para provocar mais leitura, principalmente por brasileiro. Parabéns por vocês trazerem esse assunto. Não é porque ele é meu, né? Eu sou suspeita a falar, por ser escritor, enfim. Mas parabéns por vocês terem esse programa e pensarem nesse tema da leitura. Isso é muito bom. Muito obrigada a vocês que estão nos acompanhando aí. Legal. Ronaldo. Bom, uma coisa para mim ficou muito clara. Eu acredito que para todo mundo que está vendo isso, que a Leni realmente é apaixonada pelo que faz, tá? Isso é claro, talvez as câmeras não conseguem demonstrar, porque nós temos essa vantagem, né, Exercício? De sempre nós sentir o convidado ou a convidada, porque isso é bom, é top você assistir, sim, mas é uma das coisas que eu faço um paralelo à inteligência artificial. Cara, nada vai substituir isso aqui, ó. Ela fala com paixão, pessoal. Vocês têm que estar aqui para sentir isso, mas eu espero que chegue até vocês esse sentimento, que eu quero destacar isso. E me cabe a atmosfera me cabe a fazer essa pergunta, Avenida. Então, vamos falar assim, formações e vamos falar assim, especializações, que eu sempre falo que é para engrandecer o que a gente já é, porque não adianta você fazer 1 milhão de coisas se você não entendeu quem você é, se você não descobrir a sua identidade. E quando você descobre a sua identidade e depois se capacita, as coisas começam a ficar um pouquinho mais fáceis. Da onde que veio essa paixão pela literatura, pela leitura, por ser estudar? Onde veio essa paixão por isso? Então, eu penso que eu vim com essa missão, porque não é uma coisa assim que não é informação. Porque até porque a sua formação é biólogo, né? É isso, biólogo. Que é assim, a minha formação de pessoa social, de plano civil, meus pais e minha mãe foi professora há quase 30 anos, e meu pai é mentor, então eu quero professora na Colônia, de qual cidade? Guaporé, Wilson. Nós não passamos também, mas a minha mãe foi professora, meu pai é mentor. E na Serra Gaúcha, lá no Ítalos Gaúcho, lá eles têm esse padrão de que você não entrega a sua vida para ninguém sustentar, vai se criar, vai se sustentar. Sim. Então acho que tem esse padrão de assim, ó, eu sei que eu tenho que me virar. E foi o que eu fui fazer faculdade, fui estudar, fui buscar uma profissão, casar, ter minha casa, tocar no carro, criar meus filhos, e não entrega a minha responsabilidade para ninguém. Mas sempre ficou algo que está apertando no meu peito, assim, que eu não sabia o que é. Sabe quando você já fez faculdade, eu fiz 3 especializações sempre na área. E esse padrão de formação, de não fazer as coisas mais ou menos, só sempre bem feito, eu não, essa foi a formação que ele falou. Como diretora de escola, Fernando Brito, que ele terminou os documentos recebidos, eu sempre fui buscar formação para melhorar o meu trabalho. Eu nunca fiz formação pelo título ou por alguma coisa. Então, como bióloga, a área do meio ambiente sempre fui apaixonada, tanto que eu sou membro da diretoria da Floresta Urbana de Sinop, né, que a gente está tentando transformar Sinop a mais valorizada do Brasil. Então, eu sou muito apaixonada pelo meio ambiente. E eu pensei para ser professora nessa área, né, do meio ambiente. E aí eu fiz as especializações para melhorar o meu trabalho. Eu fiz em gestão ambiental, fiz na gestão na supervisão escolar, que eu era diretora, enfim. E o mestrado também.
Mas a literatura e a escrita, todo mundo estranha. Também na jornada de literatura em Passo Fundo, quando chegava, perguntava se é de letras. Não, eu não sou da área de letras. Isso eu acho que eu nasci com isso, porque eu lembro que quando eu tinha 8 anos no segundo ano, lá em turmas carinhas pequenas, o prefeito visitava as escolas, chegava na frente dos alunos e conversava conosco. E ele perguntava o que você quer ser, o que você quer ser, para ver se alguém dizia eu quero ser prefeito, enfim. E eu lembro que eu disse eu quero ser escritor, e a partir de então eu escrevi um livro nisso, e escritor, que é escritor, porque vai há 40, 50 anos atrás. Mas eu lembro que eu estudei isso. A nossa casa sempre foi assim, cheia de livros, que a minha mãe professora, era papéis escrevendo livros. Então foi no ambiente. E eu tive um professor, nas séries iniciais, muito fora da caixinha, sabe? Fora do quadrado. Sabe aquele professor que ele dava aula mostrando, ele transformava no laboratório. De mostrar, por exemplo, o ciclo da água com um fogareiro e a chaleira, e a tampa da chaleira na frente da turma, ali. 50 anos atrás. A transpiração das águas, nós íamos pro meio do mato, do lado da escola, com um saquinho plástico, ele mostrava sequinho, a manapa e um dia de areia. E ele, toda sexta-feira, ele contava história os contos clássicos. O Chapeuzinho Vermelho, assim, né? E era o nosso celular, gente, era o nosso internet, era um flanelógrafo. Ele tinha as figuras com o lixo atrás, conforme ele ia contando, ele ia mudando as figurinhas no quadro. E para mim aquilo era desenho animado de hoje. Então, eu só esperava sexta-feira. Então, por isso que eu acho que eu nasci com isso. Aí, quando eu fui fazer ensino fundamental, fui estudar fora, que na Colônia tinha que ir para a cidade, eu lembro que eu voltei um dia e pedi para o meu pai uma estante e a coleção de livros do Exército, era aquela coleção do Exército, vinha uma coleção de livros que você comprava, e a minha mãe não queria fazer aquele com livro, porque eu queria uma estante de livros. Então eu acho que ali, eu sempre fui escritora. E meus pais que me internaram no colégio de freira, que livro fosse E aí eu comecei a ter para estudar, é tranquilo, porque você vai só estuda. E aí eu lembro que eu comecei a escrever poesia. Com 12 anos, eu tenho registro da minha primeira poesia. 12 anos. E era um caderno de poesias para Jesus. Eu queria escrever com namorado, mas eu tinha medo que as estrelas pegassem o caderno e fechassem. Então foi poesia para Jesus. Aí com o tempo, aí começou a poesia para namorado mesmo, eu não queria ser freira, sair. E foi as minhas primeiras produções, poesia. Para mim, minha poesia é assim. Eu chego aqui, eu faço tudo isso, eu oro, para mim tudo é poesia. Eu paro, escrevo e tenho poema. Então, nas viagens, em tudo. Eu tinha tempo, estava um tempo pegando meus cadernos, minhas agendas, pedaço de papel, guardanapo, e eu ia guardando. Porque ser poeta, para mim, é a mesma coisa que eu vim aqui hoje, é eu ir fazer minhas coisas da manhã, é eu tomar banho, é ser poeta para mim. Então isso eu acho que é nato meu, independente da faculdade que eu tivesse feito, do trabalho que eu tivesse assumido. E eu fui guardando aquilo, porque para mim é tronco. Mas algo que me sufocava e que eu percebi assim, eu preciso publicar, não é só eu escrever. Então eu tenho que organizar isso, colocar no livro e publicar. E a cada 2 anos, nós tínhamos a Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo, né? Podia faltar escritores, não faltava eles, só em todas. E sabe aquele ambiente literário, escritores, e os escritores famosos, a Lígia Teles, eu nunca esqueço, a Lígia Teles é a nossa única indicada para aprender mal de literatura, a Lígia Teles. Na época ela era jovem, bonita, grandona, bem alta. E eu consegui chamar para não ler Lígia. O que tem que fazer para ser escritor? Porque eu não estava escrevendo minhas bobaginhas de banana. Ela parou, meu gestor ela disse, escreve. As minhas respostas que eu queria, qual é o caminho para ser escritor? Eu queria o caminho. E ela também disse, escreve. Então eu acho que por isso que eu sou mentora literária. Eu lembro para ler lá, na Jornada de Literatura, querendo ser uma escritora, publicar meu livro, e eu fiz essa pergunta e a pessoa só me respondeu, escreve, mas eu já estava escrevendo. Então, pensando nisso, há 2 anos, quando eu parei de trabalhar nas escolas, eu passei a ser mentora literária. Ou seja,
tem aquela pessoa que tem esse sonho, que se sente escritor, mas não sabe qual é o caminho. É isso que eu faço, eu ensino a pessoa a publicar o seu primeiro livro. Então, assim, para mim a literatura é muito natural, mas eu me sinto poeta. Tanto que os meus TCCs e a dissertação mestrada, eu nunca esqueço de jeito. A professora lá aqui em Porto Alegre, ela corrigiu e me mandou de volta, né? E tá ótimo. Só agora você tira toda a poesia e tem esse texto. Então, eu na essência sou poeta. Mas vindo, e o Sul ele dá esse ambiente, assim, de mania, de frio, de lareira, de vinho. Eu cansei de ir nos cafés de Porto Alegre, dia de chuva, dia de frio, sentar lá nos cafés e escrever muita poesia. Eu saía de Serafina e ia para Porto Alegre para isso. Porque você caminha na Rua da Praia, você caminha ali na Praia de Chagas, e você observa as pessoas, imagina o que elas estão passando, pensando. Isso é poesia. A poesia do dia a dia, acho que o Mário Quintana fazia muito isso, que é ali na Rua da Praia, onde ele morava, hoje é a Casa Cultura Mário Quintana. E isso me dava muito, assim, muito instrumento e alimento para escrever poesia. E desde que 10 a gente vai para o Mato Grosso, calor, não achei cafés assim aconchegantes, vinho, não cabia muito. E aí eu sofri um impacto muito grande chegando aqui no Mato Grosso. Esse aqui, se mostrar, é o primeiro livro, então, 2001, que eu lancei, e já traduzi para o italiano. Metamorfose e Metamorfose. Ele já saiu nos 2 idiomas. Porque a nossa religião lá é descendência de italiano. Foi teu primeiro livro, Esse então, é o primeiro 2021. 2001. Foi meu primeiro livro. E ele é interessante porque, assim, eu dei, olha que objetivo, eu dei para 4 pessoas da crítica, né? Nós poesias, assim, sabe aquela poesia brega de adolescente para namorado, tá aqui. E eu dei para 4 pessoas da crítica literária. Eles foram até bem bacanas. Que legal. E um deles, eu disse assim, quando eu fui buscar, eu disse, calma, mas você vai deixar tudo, não vai colocar mais? Vai não? Daí ele disse, é assim que tem que ser o primeiro. É a essência, é o teu natural. Para depois você ter a sua evolução. Então foi muito interessante eu lançar esse livro, foi na jornada de literatura. Ao mesmo tempo que eu tirava. No mesmo horário, eu disse, eu só vergonha, porque se imagina a filha deu também que tirar o teu ladinho, meu guichê do ladinho. Pois a minha filha estava tão grande quanto eu tenho, porque a minha cidade é pequena, né? Aí foi vereador, foi prefeito, foi aluno, foi professor. Foi o evento da cidade. Que maravilha. Então, eu acho que eu comecei com o pé direito, e muita sorte, influencia na tua autoestima, influencia no teu, assim, na tua energia de seguir adiante, de não desistir, porque, gente, você ser escritor no Brasil é pedregulho, não é fácil. Então, assim, eu não desisto, já perguntar nisso. Por quê? Porque é a minha essência. Eu acho que se eu parar de escrever, é a mesma coisa que desligar o oxigênio para mim. Então, eu não consigo parar, apesar de todos os tropeços que eu encontro pela frente, e que são muitos. Tá? E principalmente pelo desincentivo das pessoas próximas. Né? Sejam amigos, colegas, familiares, inclusive a família. O que você ganha por isso? Porque o foco da cultura é ser aqui, entendeu? E eu vejo isso como mais uma realização pessoal. E o que eu pensei? Sempre pensei, desde nova, que eu tinha 15 anos, o dia que eu saí do colégio da Estrela, não é Instagram. Era de noite, eu estava numa bagunçadinha, e eu levantei os braços para o céu e disse, como é bom a liberdade, como é bom ser livre. E você ter o futuro pela frente. Foi um momento em que eu me imaginei com 90 anos, olhando para mim, do lado dos 15 anos. Eu disse, quando eu tiver 90 anos, o que eu vou olhar da lei para trás? O que eu vou deixar assim, ó, construído para eu me olhar para trás? Porque assim, tudo é importante, tudo. Paz, família, carro, negócios, patrimônio, deve. Como eu falei, eu nunca entreguei minha vida para ninguém me criar, nem meus filhos. Isso se chama de responsabilidade. Agora, é muito diferente de felicidade. O que é a felicidade? Eu, para mim, a felicidade seria esse YouTube. É a minha felicidade.
Então, assim, o trajeto que eu fiz até aqui, eu já gostaria. Eu olho para mim hoje, Aline, eu sou feliz, mas eu tenho certeza que eu passasse 90 mil filhas de misericórdia, mas eu vou olhar uma história que eu sempre quis construir, que é da literatura. Aí, voltando aqui em Mato Grosso, não tem esse feeling, digamos, Palmeiro, Vinícius de Moraes, Mike Quintana, que é a poesia, nem tem isso. Aí a minha literatura, eu acho muito providência. A minha literatura é assim, ó, abriu ela. Então eu tenho livros biográficos, livro infantil, eu tenho contos, eu tenho literatura infantil. Aí agora, essas aqui são coletâneas que eu organizo. A minha literatura abriu um leque que hoje não tem gênero literário que eu não escrevo. Eu só tenho que escrever até hoje um só, ainda não, que é o romance. Mas o romance é assim. Eu fui estudar a questão do Esteve romance, que é o único gênero que eu não escrevi ainda. Ele tem todo um processo, uma cultura social de que o romance mais lido, pelo menos pelos brasileiros, que quando eu vou nesse reinos, nessas teiras, eu chego perto da galinha lá que está por lá, eu pergunto, faço perguntas. Faz uma enquete. Eu faço uma pesquisa. O que eles gostam? Um livro grandão, de 500, 600 páginas, é uma reação de romance, de preferência séries, e é o americano, porque aí eu ler, eu quero ler para saber por que eles gostam. O romance americano, ele eu acho que é o inverso do brasileiro. Ele descreve tão minucioso, tantos detalhes, que você lê 50 páginas e você passou uma manhã da vida da pessoa. Passou de manhã até meio-dia, ele ocupa 50 páginas para escrever uma manhã. É muito cheio de detalhes. Por isso que por isso que tem bastante. E acho que a galerinha jovem gosta dessa lindeza, né? De todos os detalhes da casa, da pessoa, do psicológico, eles descrevem tudo. O romance brasileiro, ele tem 200 páginas e ele se passa em 50 anos. Em 2 páginas ele escreve 10 anos. Então tem esse inverso do estilo de literatura. E aí eu pensei, quais coisas eu vou escrever, com que propósito eu escrevo romance, por que eu quero escrever romance, daqui a pouco para mim o romance não me atrai muito. Eu imagino, tenho prato assim, no meu coração, se um dia escrever romance, esse romance é para mim. E tem pessoas felizes, eu. A questão do mercado é uma questão então, de propósito, de inteligência, assim, ou de foco. Eu quero ganhar dinheiro com romance. Eu vou escrever o Paulo Coelho, eu vou escrever no estilo americano e ganhar dinheiro. Mas se o meu foco não é ganhar dinheiro, porque esse romance de ganhar dinheiro, a inteligência artificial escreve. O ChatGPT escreve. É só você dar as características do personagem, só saber as dicas corretas. É só saber fazer pergunta para o ChatGPT, qualquer um pode ser romancista. Só que eu acho que vai enfraquecer o coração humano. Você vai estar lendo uma ficção, pode ser ficção científica, tudo bem? Vai te ocupar, mas vai faltar aquela essência humana, eu acho. Eu sei escrever um romance, eu imagino ele fazer aquele ano sabático, me afastar, curtir, sentir a sociedade, sentir o que eu sei, saber onde eu estou, conviver, não me preocupar com alguma coisa e construir um romance. Penso que seja por aí. E esse aqui foi um livro que, por exemplo, logo que eu cheguei, o primeiro que eu escrevi aqui em Mato Grosso foi esse aqui. Em 2011, logo eu cheguei mal no povo, esse livrinho aqui, eu tinha recém feito uma viagem para a Colômbia, fui dar palestra lá, e tinha ido para o Chile também, em Santiago. E eu cheguei e deu uma cena minha, disse, onde é que eu vou parar, o que eu estou fazendo aqui, que lugar é esse? Sabe aquela coisa que, quando você criou raiz, você vem já a mesma coisa. Mas eu já vim já lá com a raiz firmada lá. Sim. Então eu sofri. Arrancar uma árvore adulta dói mais do que a mudinha nova. E nem sempre ela vive, né? Ela não é, muita gente faltou. Aqui tem as histórias que muita gente faltou, não sei como. Mas assim, o que eu fiz? Eu não conseguia dormir, levantei, liguei o computador e escrevi.
No dia seguinte eu mandei para minha revisora, que ela vai ter que ir em Porto Alegre, e disse, ó, ela disse, faz uma prosa poética, bota um pouquinho em cada página. Se você ler só uma página, parece um poema. Se você ler todo o texto, ele é um poemão. Foi o primeiro livro que eu escrevi aqui, foi um desabafo de ter vindo morar para o Mato Grosso. Mas outro trabalho que foi assim bacana, eu comecei em Nova Mutum, é um livro que está ali, e o segundo foi esse, em Sinop, ele pesa 2,5 kg, que não dá para dar pelo correio, de tão caro que ficam. Então aqui eu tenho depoimentos fidedignos, é literalmente a construção de Sinop, que é Sinop hoje, pelos fazeres e olhares femininos. São as mulheres que chegaram em 1970, 71, e estavam vivas. 6 dessas já faleceram. Eu nem estou vivo. A primeira casa construída na cidade de Sinop, eu não digo no interior, porque no interior foi antes, mas a primeira casa construída na cidade de Sinop é onde é o Bolsa do Brasil hoje, ali na avenida. Na avenida. É da dona Geraldina, que ela está aqui. Ela disse que foi a minha primeira casa, foi a dela. E eu sentei com ela na casa dela, entrevistei até as 10 da noite, ela já estava cansadinha. A Maria disse, você tem ainda perguntas que ela me fazer? Eu disse, não, você vai estar cansada. Você quer um café? Não tem. A cervejinha está gelada, eu estava esperando você terminar. Com 93 anos, tomava cervejinha, me deu depoimento, a primeira em Sinop. Então, esse aqui é um material de pesquisa, assim, de fonte primária da história de Sinop. Então, por isso que a minha literatura aqui, ela abriu um leque. Eu não fiquei só na poesia. Mas, para não dizer que eu deixei de ser poeta, ouvindo cada uma, esse livro está construído assim. Aqui, ó, viu? Exatamente da dona Geraldina. Essa aqui, ó, a dona Geraldina foi a que construiu a primeira casa de Sinop. Então eu fiz a foto atual delas, que a gente fez um book para elas, né? Na volta eu pedi para elas me darem fotos antigas, que aí a história delas já está só nessa página, de fotografias, e aí vem o relato delas. Mas no verso da fotografia eu fiz um poema para cada uma. Assim, me lembrando da essência de cada uma, tem uma poesia para cada mulher. Então essa é a minha literatura, que assim, para mim eu digo, hoje eu sigo sendo escritora. Preciso ganhar dinheiro? É bom, precisa, deve. E sem dinheiro você não paga nem a energia, você não vai no supermercado. Eu acho que sim, tem que ser o foco. Mas qual é o seu sonho? Não precisa ser o meu, o meu é ser escritora. Agora, qual é o seu sonho? Pergunta para sua alma lá, você veio fazer o quê aqui? Eu acho que o sonho é a missão. Eu tenho certeza que esses livros aqui, eles estão na Amazon também. Eu não sou famosa, não sou conhecida. Mas quem tem acesso ao que eu escrevo nesses livros, encontra acalento, encontra respostas. Eu já cansei de receber esse aqui, principalmente, que são prosas poéticas também, das pessoas para onde eu já viajei, que eu lancei livro em Nova York, sei que eu lancei em Nova York também. E eles me dão feedback assim, Lene, era o que eu precisava ouvir na página tal do seu livro. Era o que eu estava precisando hoje, foi na página tal daquele teu livro. Então, assim, a minha missão, eu sei que eu estou cumprindo ela na literatura. Legal. Nós vamos falar sobre esses livros e os demais que estão ali, sobre os troféus, que você também vai ler vários troféus, mas nós precisamos ir para o intervalo agora, não? Você pode me ouvir? Vamos lá, então, vamos dar um breakzinho aí para nós chamar nossos comerciais e nós também tomar uma aguinha, um café aqui, mas nós já voltamos. Entrevista com a nossa ilustre convidada, a Lene. Quero pedir para você que você se inscreva no nosso canal mais uma vez e para que você possa conferir, né, os nossos episódios, assuntos importantes, com certeza enriquece aí o seu conhecimento. Ronaldo.
369 perguntas, mais ou menos. Mas não dá pra fazer tudo, né? Sim. Por isso que é bom, eu gosto desses episódios, porque sempre fica um gostinho de quando que nós vamos convidar de novo, a gente tem muita coisa. Quero confidenciar para vocês que é uma das minhas paixões, leitura é uma das minhas paixões, e é meu primeiro contato com a Lene agora, eu tenho certeza, isso já é público, para alguns talvez vocês não saibam ainda, inclusive depois vou pegar o contato dela, vou pegar umas dicas. Eu também estou escrevendo meu primeiro livro sobre investimentos para investidores e para quem quer se tornar um investidor ou uma investidora no nicho de finanças. Então depois nós vamos trocar umas figurinhas aí. Eu sou um apaixonado, eu leio. Eu gosto muito da leitura. A minha formação é direito, então eu lia muito, só que não gostava de ler. Depois, quando eu fui para a área de desenvolvimento humano, quando eu comecei a minha carreira de executivo, que eu entendi que não adiantava me entender a parte técnica, que se eu não entendesse de gente, eu não ia extrair o melhor delas para entregar a parte técnica, eu fui estudar sobre gente. Para estudar sobre gente, nós temos que ler. Bom, eu acho, e depois que eu coloquei esse hábito, inclusive teve um desafio que eu fiz no meu Mastermind do ano passado, o Mastermind foi o ano inteiro, um encontro por semana. E nós tínhamos alguns desafios. O desafio menor de leitura que era um livro por mês. Desafio mais ou menos 2 livros por mês. E o desafio 4 livros por mês. 1 por semana. 1 por semana, 52 livros. Eu, surpreendentemente, e aqui vou ressaltar com alguns audiolivros, não só leitura, poucos digitais, eu ainda sou muito analógico para livro. Eu amo, e os digitais que eu compro, eu dou um jeito de comprar para pôr em casa, na biblioteca, da estante. Eu li 61 livros. Nossa, parabéns. Muito legal. 61, a gente prestou conta Não é a média todos. brasileira. Não é isso aí. Nós estávamos pesquisando antes e atualizamos a média. A média do brasileiro são 4 livros por ano. Não é 4 por mês. Por ano. Eu falei, não, eu tô na média. Não, é 4 por ano. Algo que a gente perde muito, e eu quero fazer uma reflexão da magia e quero te parabenizar, Aline, por uma coisa que todo escritor faz, que eu acho fabuloso. E você confirmou a minha tese quando você falou que uma pessoa que leu reportou a você e falou: é isso que eu precisava ouvir. Essa é a mágica, e eu falo assim, eu agradeço, ó Deus, pela vida de todo autor. Olha o que o autor faz, talvez tu não prestou atenção nisso. Olha o que todo autor faz, que ele entrega de bandeja para nós, quando ele entrega um livro para nós. O que as cores e os amores, o que a Aline faz com esse livro? Quando eu leio esse livro, ela me permite ser coautor dela. Verdade. Como que eu vou ser coautor? Porque ela, num estado de emoção, pensou e escreveu. Eu, em outro estado de emoção, vou dar o sentido que eu quiser com uma leitura, que muitas das vezes vai ser o sentido que nunca sonhou na vida dele. Exatamente. Olha, eu acho essa magia da leitura fora do normal. Tanto é que eu gosto muito de discutir. Já tentei fazer algumas vezes isso aqui em Lucas e faltou, eu acredito que da minha parte, um pouquinho mais de esforço de, entre aspas, cultivar um pouquinho mais o clube do livro para nós discutir isso. Quando eu era executivo, eu fazia o método Cumbuca. A gente pegava um livro, dividia ele em X partes, todo mundo tirava uma parte e cada um explicava a parte do livro. Só que o culturismo é tão bom porque eu posso ler um capítulo aqui e falar, tá bom, vou fazer uma resenha. Tu leu o mesmo capítulo e fala, tá, mas eu enxerguei de um viés diferente. O livro era fantástico. Essa coautoria
que eu acredito que seja muito importante. E nesse sentido, Lê, que você também comentou nisso, eu quero salientar, uma das coisas é importante, tá? A questão do ambiente. Quando a Lê falava, claro que é uma paixão dela, mas o ambiente colaborou. Exatamente. O que ela falou, se vocês não perceberam? Preste atenção nas entrelinhas. Na nossa casa, na casa dos pais dela, tinha livros. Verdade. Vou fazer uma pergunta, vou deixar uma no final que vai te doer mais que essa, tá? Eu gosto desses cutucão, né, exercícios? Tá liberado? Então não vou fazer. Certeza, o problema é seu. Dá uma olhadinha na sua casa, se tu não estiver em casa, quando você chegar e se tu tiver dando uma olhadinha, a sua volta, onde você está agora, dá uma olhada em quantos livros você enxerga. Pare e comece a ver esse ambiente. Uma das minhas metas é viajar o mundo, né? Eu preciso pelo menos saber onde é que é e passar na frente de uma biblioteca municipal. A última que eu passei eu cheguei não deu para eu entrar, mas eu cheguei na porta que estava em cima do compromisso, foi na de Chicago. Espetáculo, meu Deus, quando eu falei, eu falei, a riqueza que tem aqui deve ser fantástica. Isso está se perdendo. Eu gostaria nesse sentido da ambiência. Por que do clube do livro? Por que das associações? Por que do meio? Porque tem um conceito. E isso vem lá de trás. A modinha nova, e que eu incluo na modinha nova, vem que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Que é modinha. Mas ela vem lá da essência. Porque já está escrito na Bíblia. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Ponto, é a média das 5 pessoas que você mais convive, escrita na Bíblia. Nós só trouxemos para a modinha. Nesse meio, como que você enxerga essa questão de criar ambientes, criar lugares, criar movimentos, ou seja, através de vamos chamar de movimento, que pode ser vários movimentos, como que nós podemos fortalecer essa questão literária no nosso país? Eu acho fundamental, eu estava comentando com vocês aqui os bastidores, né? Que eu acredito que essa média de 4 de ano ainda tem a colaboração das entidades literárias. Bem mais. Porque se não tivesse essas entidades literárias, seria menos ainda. E aqui tem 2 pontos que eu quero frisar. Primeiro, a importância das academias de letras, que são os movimentos literários. Eu já faço parte, acho que mais de... Eu perdi a conta, né? Não sei se é 13 ou 15 ou 12. Eu estou listando lá no meu currículo. E algumas eu já estou recusando, porque não dá para a gente atender a tudo e a todos. Então você fica ali meia boca. Eu não mostro a minha cultura, ou eu entro para fazer ou no meio. Então eu podia já estar em 50, quando todo mundo me convida, porque o meu currículo engrandece a entidade. Hoje o meu currículo engrandece a entidade. O seu currículo profissional, você precisa se preocupar com o seu currículo de ensino. Assim como a minha profissão, eu fui fazer 3 especializações, fiz mestrado, cursei todas as disciplinas do doutorado em Buenos Aires, e eu só não escrevi a dissertação para escrever a tese para escrever esse livro. Eu tive que escolher. Ou eu faço esse livro das mulheres, ou eu faço o tese de doutorado. O conhecimento já tive. Eu fiz aulas, fiz as outras disciplinas. Aí eu escrevi isso aqui. Mas o seu currículo ele é importante, sim, porque ele é a formação. Na literatura, a mesma coisa. Então, isso demonstra que você está apaixonado por isso, que você quer melhorar com isso. Então, eu participo de concurso, tudo isso são prêmios que eu ganhei. Esse livro aqui, por exemplo, é um desses prêmios, Melhor Livro Infantil 2020, e os jurados foram professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse aí você ganhou aonde? Na Academia de Letras da América Latina, ALA, Academia de Letras da América Latina, e os jurados foram professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, em 2020, esse foi o melhor livro infantil, e esse outro aqui, que é o mesmo, que foi o melhor livro biográfico das mulheres. Esse das mulheres. Aí, esse aqui foi internacional, que foi melhor livro biográfico, e eu acho que está por aí, que o título é Eu Não Aceito Ser Mais Ninguém, agora o título. Esse livro é para você.
que tem a ver a chifraria do que você está escrevendo. Esse aqui, de 2020 foram 2, de 2021, começou em 2021 foram 2, ano passado também foi 2, só trouxe um, que é da nossa Academia de Letras de Sinop. A Academia Sinopense de Ciências Criativas, foi a primeira que eu entrei. Sim. Tá? É a de Sinop. E aí agora estou em várias outras, inclusive da América Latina, tem uma da Suíça. Esse foi o prêmio Melhores do Ano, né? Melhores do Ano. Excelente. Esses dois aqui, que são lá naquela da Suíça, tá? Esse aqui é estrelas, astros de estrelas americanizando, enfim. Mas isso é currículo. O que isso acontece? Eu que faço isso, gente? Isso aqui é gabarito do teu trabalho. Sim. Tem um livro que eu publiquei, que eu coloquei o título Mozart. Até aqui, ó. Esse livro aqui, para mostrar que ele ganhou o prêmio da Academia de Letras da Suíça, que eu faço parte, melhor livro biográfico de 2021. Eu não aceito ser mais ou menos. É de um empresário de Sinop. Mas, por exemplo, eu estou aqui ansioso, deixa eu fazer uma pergunta. Ansioso. Porque o Ronaldo que escolheu muito bem ali, né? Eu quero saber quais são as Mas assim, o que inspirou você a escrever esse não assim ser mais... Esse aqui, na verdade, a frase combina com o meu estilo, mas essa frase é no autor. Ele é um empresário de Sinop. Eu estava sentada na cadeira dentro dele, ele é cabeleireiro de Sinop, eu vou ligar na universidade, nós estamos. A mãe dele está aqui. Certo. Ela é uma pioneira, uma guerreira. E um dia lá, ele falou, meu cabelo disse, queria também escrever minha história. Eu disse, interessante, assim, todo mundo quer escrever história da vida. Mas eu disse, não, e realmente, a história dele é tanque, porque eles tentaram a vida em Rondônia, lá no Pará. Sim. Pioraram. Tiveram dinheiro para ir embora, só não dele. Ele teve que esperar 3 dele para a mãe voltar para Sinop e dar dinheiro para buscar. Enquanto isso, ele criou a primeira empresa dele com 9 anos, que foi uma fábrica de pipas. E começou a ler daqui, tá? É bonita. Então, assim, essa frase é dele, eu não sei se é mais ou menos. Ele dá essa deixa para a galerinha que quer empreender e ter sucesso. Sim. Não faça mesmo. Faça bem. Não faça mais para fazer que eu fosse bem. Então, esse também foi um livro premiado. Tem vários livros premiados aqui. Esse infantil aqui, ele está em 6 idiomas. Eu publiquei em 2021. Ele está em português, francês, italiano, alemão. E agora foi traduzido para o italiano, que lá no sul é uma língua brasileira reconhecida. Certo. O italiano, que é o dialeto do italiano do sul. Italiano é diferente do italiano. É brasileiro. Eu vou assistir um documentário. Não vou fazer propaganda aqui, que não estão fazendo para nós, né? Não vai ter esse patrocínio, né? Vou falar. Eu assisti um documentário na Netflix. Sim. Sobre isso e falar. Era na minha cidade, Serafina, lá que começou a Sondita, tem o Dr. Paulo Vassilini lá que inclusive, vou ter que pegar uma adenda com você e depois vou ter que conversar sobre o moleque. Não, ficou pronta essa semana a tradução do italiano, tá pronto. Mas assim, eu digo, a construção de currículos é nessas entidades e é importante sim esses coletivos, porque tem que fazer parte, sim. É aqui que você se fortalece, é aqui que você gabarita o seu trabalho. E eu pensei, tem um livro de poesias que eu publiquei no título assim, Mosaico de Palavras, porque eu fui dar para um super top escritor ler, eu disse, eu quero publicar, aprender de poesias, numa feira de livro em Porto Alegre, caminhando a ser em Porto Alegre, ele me deu e disse, isso aqui não é poesia. Eu disse, e quem então ensinar poesia? No mínimo, é um mosaico de palavras. Ótimo, título do livro. É o que mais vendeu, foi para ser petições. É o que as mulheres mais estão consumindo, aquelas poesias que eu escrevi no mosaico de palavras. E o que eu descobri? Sabe aquela poesia que você desaba? Eu estava passando por crise de casamento, estava tendo, achando que os mulheres, e estava saindo da lá. Se identificam, mas... Eu disse, eu não estou preocupada em escrever dentro do padrão. Que a gente sabe, sim, que há a norma culta, a elite literária, que é o soneto, que é o sexteto, mas eu ainda não estava muito querendo me enquadrar em nada. Eu disse, eu preciso antes jogar para fora. E um pouquinho mais solto. Vamos solto. Em 2012, acho que é 2012, gente, o Brasil criou o gênero literário da poesia Aldramias, que era isso também. Então deu certo, tipo, eu cheguei a dizer um dia, eu escrevo vocês também com esse chip, agora eu quero um mosaico daquela pessoa emancipado, é Aldramias, é um título de poesia que eu já escrevia antes dela ser inventada. Então assim, pessoal, não se preocupem com padrões, escreva, leia,
viva. Eu acho que você tem que viver a essência. Mas para completar isso aqui, assim, ano passado surgiu um concurso de uma academia que eu faço parte, que é a Federação dos Acadêmicos de Ciências, Letras e Artes do Brasil, que é a FEBAR. Fez 10 anos. Então eles colocaram um concurso de poesia para nós escrevermos poesia para a escritora portuguesa Floribela Spunk, que há não sei quantos anos vai Floribela Spunk. Eu sei que nos concursos eles querem nome oculta, é soneto. Sentei e escrevi um soneto para Floribela e mandei. Mas mandei, você não é disso. 164 participantes a nível internacional. Os 30 melhores, eu acho que eu tenho um livro por aí, deve estar aí no meio dos livros. Os 30 melhores iriam para um livro. Iam escrever um livro com os 30 melhores, em 164. E seriam anunciados numa live, que era do mundo todo. Eu fui para a live com a minha toguinha lá, que tem todas aquelas teleirinhas, sabe aquelas? Nós temos, eu tenho 14 já nessas aqui. Na beca, tudo lá do Paraná, eu falo, na beca. E eu lá, eu acho que eu vou ficar entre os 30, né, que é os carros. Aí começou 30, tinha tá. E eu fui baixando a cabeça, porque 12, nada, 10, nada, 6, nada, 5, 3, nada. Sobrou o primeiro e segundo. Eu disse, não, eu já tinha saído da live. Segundo lugar. O meu soneto foi em segundo lugar, nível internacional, entre quase 200. Eu disse, nem se escreve bem, seu poema é bom. Então, assim, é gabaritar o seu trabalho. Então, nesses coletivos, faz diferença. E o exemplo é nesse projeto social, gente. Eu comentei com o presidente, que é o Pedro Lois. Pedro, muito obrigado por esse espaço da no meio dessa galera poder fazer um clube do livro com 100 crianças e Lucas. Não é resolver o problema do mundo, mas é alguma coisa, um pouquinho de alguma coisa para 100 crianças e Lucas. Mas, Lene, só um detalhezinho, que talvez aí que eu acho que é a diferença. Isso para mim é resolver o problema do mundo. Você já pensou se nós tivesse 1.500 Lenes fazendo isso? Caramba, no celularzinho. Fazendo um pouquinho? Sim. Transforma, exatamente. Que é aquilo que eu falei para o Pedro semana passada. Eu esperei, olha o movimento no Clube do Livro, lá no Construtores. Quando eu comecei em agosto, setembro do ano passado, eu ia para o Clube do Livro e eu percebi, claro, eles são crianças, eles são autênticos. E dava para ver que eles estavam mentindo. Que eles não leram, achavam desculpa porque não deu para ler, então assim, um terço que lia durante o mês, nem lia o primeiro livro. Aí o outro aumentou, o outro foi aumentando, o outro foi aumentando. E o último desse ano, que eu estou trabalhando com eles também, educação financeira, não só Lima. Legal. Aí um dia eu trabalhei o tema educação financeira, para eles levaram também para os papais em casa, né, da questão financeira. Mas não, só te chamar. Pode, se quiser, ia para eu estou ensinando eles educação financeira com minha leiga sabedoria de ler, não tem informação. E aí o que eu fiz? Como é dia do Clube do Livro, eu pedi para as meninas que cuidam lá e disse assim, peça para eles escreverem, se identificar, botar o título, o autor, o resumo e a opinião. Porque o resumo é fácil, né? Mas eu quero que eles me digam uma opinião do que dizer. O que eu recolho, não vai precisar eles contar, não vai precisar eles falar, porque eu vou precisar do tempo para trabalhar a educação financeira. Sim. Vocês acreditam que tinha todos interligados? Eu acho que umas 10 crianças de cada turno, eu disse, vamos ouvir um, dois só. Mais de 10 quiseram contar. Mais de 10 quiseram contar o livro que leram, ou seja, eu passei de um texto que lia para todos lendo, e que eles não queriam ficar contando, porque tinham vergonha, porque não sabiam, porque não tinham lido, para o dia que não precisavam contar, querer contar. Então é assim, é um processo, é difícil, às vezes é desanimador, mas o que eu digo e penso nesses momentos? É foco no propósito. Sim. Qual é o propósito do que você faz? Por exemplo, por que você faz, o que você faz e como você faz. Por quê? Por que nós estamos aqui hoje? Por que eu vim investir assim? Por que vocês pensaram em falar esse assunto? Por que você faz as coisas? Porque eu estou na frente de 100 crianças. Então, se eu comecei um processo, só porque eu não estou gostando, porque eu desanimei, deixa pra lá. Não é deixa pra lá.
Respondeu por quê? Responder. Você volta na essência e responde o porquê você começou. Você não fala, para você que está, de repente, está na metade da jornada, ou iniciando, ou finando, está desanimado, ou talvez precise um ano, está animado, mas precisa um ano bem. Lembre por que você começou. Exatamente. Eu tenho certeza que dá um Então, e por que, por exemplo, que você, porque eu conheci você no show Safra, ele foi lá divulgar as pitaias do meu marido, até eu vou aproveitar, ó, sexta-feira vai inaugurar uma feira. Tá atrás do prédio, olha, vou lá, já tá marcado. Então, ó, eu tô lançando sexta-feira ali, porque assim, ó, isso é literatura, certo? Esse é um livro técnico. Então, ó, tô ajudando meu marido ali, dando golpe no negócio deles, como escritora. Vai ser lançado os benefícios da pitaia, quais os benefícios que tem a pitaia, e um livro só as receitas. Você quer fazer restaurado, tem doce. Olha, 10 benefícios da pitaia. Olha que legal, hein? Então esse é um livro mais técnico. Tipo assim, aqui se abriu o leque pra mim. Sim. E eu não quero deixar... Vou comprar. E depois você anuncia aqui, ó. Eu tô aqui com a minha bonequinha. Eu ia te perguntar. Esse livro aqui, ele é Uma Floresta, uma Menina, um Manequim, ele está traduzido para o inglês. O inglês é pequenininho, tá? Esse é o inglês. Mas ele é o resultado disso aqui. Porque essas mulheres, gente, essas mulheres aqui, elas tiveram uma infância nos anos 40. 50 aí de infância delas. Na roça, lá na roça do sul de São Paulo, da onde eles foram, da onde eles vieram pra cá. Então, a menina na roça, 3 meninas na roça, aqui traz o ciranda cirandinha, traz o cheiro do café, traz a carne de boi. Então, eu contei a história delas na roça. Ó, é volume 1. Obrigado. Eu planejei fazer 5 livros, é uma série de 5. O 2, elas vão para a escola, vão estudar, e lá vai ter bullying, lá vai ter coisas que vão aprender questão da escola. O 3, elas vão fazer uma longa viagem, que é um vir para cá. E o 4 e o 5, elas vão crescer. Eu ainda tenho que escrever esses 4. Só que nesse aqui, ó, surgiu na época que eu lancei, são 3 meninas, Maria Elizabeth, Maria Joana e Maria Eduarda. 3 Marias. E aqui eu trabalho ciranda cirandinho. Na escola, nós estamos conhecendo várias Marias, inclusive a Maria vai com as outras, que é a Maria vai com as outras. E vamos fazer amizade com 2 Marias para ficar sempre para eu trabalhar com a vida 5 Marias. Mas a personagem principal, a narradora, é a Maria Joana, que é a irmã dele. Sei. O pai é afro-descendente e a mãe é descendente italiana. Eles casaram. Nossa. Então tem a mais velha que saiu ruiva, ela puxou o pai, a era mais escura e o cabelo estilo afro. E a terceira sempre branquela com a mãe. Então você já fez. Europeia igual a mãe. E essa Maria Joana aqui, até pelo perfil, pelo biotipo, digamos, o físico dela, é a Bárbara Terence, de Sinop, que ela é Miss Universo Mato Grosso. E esse fim de semana foi Miss Universo Brasil e ela ficou em 2º lugar. Então, ela é personagem desse livro. Verdade, eu vi isso na rede social. Sim. Nossa, eu E aí, tem umas bonequinhas em crochê, né? Se alguém quiser também, por exemplo, comprar para as crianças, para o filho, o livro para cantar, tem as bonequinhas. Claro que uma boneca construída assim é um artesão lá de Sinop que faz. E ela merece e vale, porque isso aqui tudo é feito à mão, em crochê. Né? Tem seu custo, não é de graça, mas eu achei bem legal isso aqui. E eu achei interessante, 2 coisas interessantes da Maria Joana, que é a Bárbara Reis. O concurso desse final de semana, que quem ficou em primeiro lugar foi a Gaúcha. Sim, Gaúcha. Verdade. Em segundo lugar, Nova Brasil, eu estou totalmente contemplada, porque se foi em primeiro lugar a do Rio Grande do Sul, em segundo lugar a Bárbara Reis é aqui. Sim. Mas a Bárbara Reis, beijo pra você, vou te mandar esse vídeo aqui, Bárbara, grande beijo. Ela tem um projeto maravilhoso, que vocês podem chamá-la para entrevista. Você consegue? Sim, ela vem tranquilo, e eu digo assim, para as causas sociais, para escolas, enfim. Ela tem um projeto de palestra para meninas sobre o abuso na infância, de meninas dentro de casa. Porque ela tem um histórico do abuso do pai dos 8 aos 16 anos. Legal. Então ela superou todo esse trauma, né? E hoje ela transformou em palestra que ela dá nas escolas e para a galerinha.
A Bárbara Reis, eu sou apaixonada por ela, pela pessoa que ela é, pelo que ela representa, e claro que a beleza também. Ela é linda. Sim. Pra ficar em segundo Mas o lugar, histórico de vida dela... o histórico de vida dela é maravilhoso. E aqui, qual que é a superação dela aqui? Ó, claro que aqui tem que ter fantasia, né? Claro, sim. O imaginário infantil. Uma floresta, que é o seu nome do mato, enfim. Uma menina, que são elas, e um manequim. O que é um manequim? Ela tem medo, na infância, aqui nesse livro, ela tem medo do manequim de loja. Ela não pode ir no manequim de loja. E aí, durante o tempo, eu vou fazer com que ela supere esse medo de manequim, tanto que ela vai se transformar em manequim de passarela. Não tem não. Essa é a superação do trauma dela aqui, é superar o medo de manequim de loja. Tanto que ela se olha e ela se imagina manequim e esse vestido e essa foto ela tem vestida com esse aqui. Ela me mandou a foto e ela já está aqui vestida de manequim de passarela. Então, assim, o que uma pessoa já me disse dos meus livros? A tua literatura é diferente por quê? E aí a pessoa ficou pensando, é uma literatura viva. Não é esse livro que eu escrevi. Você tem vinda. Essa aqui é minha neta, a Antonella. Ela é ruiva, né? E ela já é toda serelepe, mais do que a avó. Então ela já está aqui nesse livro. Aí já estou organizando uma série e o meu neto já está escrevendo. Já escreveu um conto. Não escrevi não. E a gente vai transformar em está em quadrinho. Então, Terço, né? Você lembra que a gente... Isso vai passando. Veio, sim. deu um up e agora... Sim. Isso é espetacular. Mas nós precisamos vencer. Sério? Sério, Sério? infelizmente, né? Assunto vasto, né? Precisamos. Ai, gente, muito obrigada. Eu acho assim, uma mesa dessas para mim é a minha vida, minha paixão. Uma mesa literária é tudo. Prazer porque eu mostro, Bernice. Você sabe disso, né? Quando você me falou lá no show sábado que você era escritora, eu falei, eu preciso alguma coisa, preciso divulgar essa mulher, né? Mas bem rapidinho, só para fechar. Sim. Falando em mesa literária, gente, fui convidada ano passado, vocês lembram agora, que eu faço parte da Confederação Internacional do Livro. E eu sou embaixadora cultural das feiras internacionais e virtuais do livro. Todo mês tem feira virtual de um país. Agora, sexta-feira, vai começar a feira dos Estados do Reino Unido. O pessoal sabe que foi dos Estados Unidos. Então, eu estou lá, eu virtualmente, esse mês eu vou apresentar 6 mesas com escritores do mundo todo, para a gente lá na internet falar disso. A gente fala de literatura a nível internacional. E Lutas do Rio Verde é o eixo. Sim. Passa suas redes sociais. Então, é simples, é @lenizilioto, é só no Instagram. Meu site, que lá tem meus livros, minha vida, quem quer saber também é www.lenizilioto.com.br. E só o Face que eu também ganhei mais vezes. Digitando Lenizilioto, a gente vai aparecer. Vai aparecer, eita tudo. Sério, Veni, foi um prazer ter você aqui, uma satisfação. Você vai voltar aqui, faz a internet para nós trazermos a Bárbara para nós, né? Nós chamaremos do ano. Isso aqui vai ser bem importante. Eu vou me despedir por aqui, vou deixar o Ronaldo acabar hoje, né? Encerrar hoje. E o assunto, você gostou, né, irmão? Adoro. Leitura. Eu ficaria 5 horas aqui, tranquilo. Legal. Gente, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aí. Compartilha esse episódio com quem você quiser, porque o assunto foi de extrema qualidade e de conhecimento que nós precisamos todos os dias. Um abraço a você, até a próxima. Exercício, obrigado por mais uma vez estarmos juntos. Lene, obrigado, gratidão no fundo do coração mesmo por essa contribuição e parabéns pela história, parabéns pelo teu projeto, que você continue prosperando e levando essa mensagem que bate no teu coração através de palavras escritas ou faladas, tá bom? Que Deus te abençoe e engrandeceu demais. E a vocês, a gratidão enorme que estiveram aqui conosco. Vou deixar aquela pergunta para cutucar. Qual foi o último livro que você leu? Pare e pense. Uma extraordinária semana, que Deus abençoe vocês e até semana que vem. Tchau.